Em um jogo online, cada jogador procura subir de nível e aumentar sua experiência, que são dois parâmetros importantes no jogo, dos quais depende a força de defesa e de ataque. A força de defesa de cada jogador é diretamente proporcional ao seu nível e ao quadrado de sua experiência, enquanto a força de ataque é diretamente proporcional à sua experiência e ao quadrado do seu nível. Observe aí dois detalhes importantes. Ele está falando de nível e experiência e está usando a proporcionalidade. Nenhum jogador sabe o nível ou a experiência dos demais. Os jogadores iniciam o jogo no nível 1, experiência 1 e possuem força de ataque 2 e defesa 1. Nesse jogo, cada participante se movimenta em uma cidade em busca de tesouros para aumentar a sua experiência. Quando dois deles se encontram, um deles pode desafiar o outro para um confronto, sendo o desafiante considerado atacante. Compara-se, então, a força de ataque do desafiante com a força de defesa do desafiante. Vence o confronto aquele cuja força for maior. O vencedor do desafio aumenta seu nível em uma unidade. Caso haja empate no confronto, ambos os jogadores aumentam seus níveis em uma unidade. Durante um jogo, o jogador 1, de nível 4 e experiência 5, irá atacar o jogador 2, de nível 2 e experiência 6. O jogador 1 venceu este confronto porque a diferença entre sua força de ataque e a força de defesa do oponente era de... Beleza, vamos lá a gente fazer essa questão. Vocês já observam que tem uma palavrinha-chave aqui, né? Diretamente proporcional. Então nós estamos falando de proporcionalidade. E quando a gente fala de proporcionalidade, a gente tem que ficar muito atento da forma que o Enem traz isso. Geralmente o Enem traz o fundamento da proporcionalidade. E o que vem a ser a proporcionalidade? Quando a gente faz comparação entre duas grandezas, nós dizemos que elas são diretamente proporcionais se ela aumenta, se as grandezas aumentam de forma proporcional a uma certa constante. E se ela for inversamente proporcional, enquanto uma vai aumentar, a outra vai diminuir, de uma constante também inversamente proporcional. Então, como é que a gente lê isso, Rogério? Veja só, vamos estabelecer aqui o que ele falou. Força de defesa é o que? É diretamente proporcional ao seu nível. Então a gente escreve assim, ó, força, vou abreviar como FD, força de defesa, ela será diretamente proporcional ao nível e diretamente proporcional ao quadrado da experiência. Então, a experiência ao quadrado. Isso será igual a uma constante de proporcionalidade que eu vou chamar de C. Essa daqui é a força de defesa. Para a gente relacionar isso, a gente pode escrever assim, ó. Força de defesa igual a N vezes E ao quadrado vezes C, onde esse E é experiência, N nível e C é uma constante. Pois bem, a força de ataque num problema, força de ataque, ela está sendo feita assim, ó. Ele diz que a de ataque é diretamente proporcional à sua experiência, então, experiência, diretamente proporcional, e ao quadrado do nível, Bem, como são forças diferentes, são constantes diferentes, que eu vou chamar essa aqui de K. E aí eu posso escrevê-la desse jeito. Força de ataque
estabelecida da seguinte forma. Ó, E, que é da experiência, vezes N ao quadrado, vezes K. Tudo bem até aí? O que ele nos diz aqui no problema? Que nenhum jogador sabe o nível e experiência dos demais. Os jogadores iniciam o jogo com nível 1. Então, N inicialmente vale 1. Com experiência 1, experiência também vale 1. Força de ataque vai valer 2 inicialmente. Força de defesa vai valer 1. Gente, de todas as variáveis que aparecem nessas duas fórmulas, força de defesa e força de ataque, os únicos valores que eu não tenho são das constantes. Mas nós temos essas informações iniciais que dá para que a gente encontre o valor dessas constantes, para depois termos a fórmula. Então, o que eu vou fazer? Continuando aqui, eu vou ter o seguinte, que a força de defesa começa com 1. Então, eu vou colocar 1 aqui. Que o nível também começa com 1. A experiência começa com 1, aqui elevado ao quadrado, vezes a constante C. Você resolvendo isso com muita tranquilidade, você vai encontrar que C vale 1. Então, a nossa força de defesa, a fórmula, vai ficar assim, N vezes E ao quadrado vezes 1. Ou seja, N vezes E ao quadrado, porque 1 é elemento neutro na multiplicação. Então, isso aqui é minha força de defesa, tá? A força de defesa aí que a gente vai precisar. Já quando eu estou tratando da força de ataque, ele diz o seguinte, que a força de ataque começa com 2, então aqui é 2, igual a experiência, que vale 1, vezes o nível, que vale 1 ao quadrado aqui, vezes K, que é essa constante que nós estamos procurando. Então, quem é que vamos ter aqui? Se a gente resolver isso aqui, nós sabemos que aqui vai dar 1 e, tranquilamente, o K vai ser igual a 2. E transformando a fórmula da força de ataque em força de ataque igual a experiência vezes o nível ao quadrado vezes 2. Essa aqui é a minha força de ataque. Tranquilo? Agora vamos para o comando da questão. Durante o jogo, o jogador 1. Então vamos colocar aqui jogador 1. O que ele reúne? O jogador 1 tem um nível 4 e tem experiência 5. Irá atacar. Então, quem ataca usa força de ataque. O jogador 2. Quem é esse jogador 2? O jogador 2 está dizendo que ele tem nível 2. Então, ele tem um nível igual a 2. E tem a experiência igual a 5. Bem, se o jogador 1 vai atacar, o jogador 2 irá se defender. Então, eu preciso calcular a força do 1, né, de ataque do 1, e calcular a força de defesa do 2, para a gente poder fazer a questão. Então, vamos lá. A força de ataque do 1 será igual a quem? É só pegar a fórmula da força de ataque e substituir as variáveis. O E é 5. O N, que é o nível, é 4. 4 ao quadrado, vezes 2. Isso eu vou encontrar o quê? 5 vezes 2, 10. 10 vezes 4 ao quadrado. 4 ao quadrado é 16. Então, eu vou ter 5 vezes 16 vezes 2. Isso vai me dar 160 de força de ataque do jogador 1. Agora, a força de defesa do jogador 2, força de defesa de 2, será o quê?
vamos para a fórmula da força de defesa, que é essa aqui. O nível 2 vezes 5 ao quadrado, que é a experiência, vezes 1. Então, vai ficar 2, 5. 5 não, né, gente? Aqui é 6. 6. Corrigindo. Então, 2 vezes 6 ao quadrado, 36 vezes 2, 72. Então, o jogador 1 se defende, se ataca com 160 e o jogador 2 se defende com 72. Aqui é só a gente subtrair, porque o que ele quer é o seguinte: o jogador 1 venceu esse confronto, porque a diferença entre a sua força de ataque e a força de defesa de seu oponente era. Então eu faço a diferença aqui, 88, a nossa diferença, e a nossa resposta, letra B. Beleza? Espero que você tenha entendido.